Boa noite, Instagram, tudo bem? Boa noite, Facebook, vamos entrando. Estamos aqui ao vivo. Oi, Lauro, boa noite. Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite, maridão tá aí também, Márcia. Oi, Rô, boa noite. Tá tudo certo aí, som, imagem, pessoal, Facebook também tá tudo ok. Oi, Gu, boa noite. Sandra, Andy, que legal, o pessoal entrando aí. Vamos entrando aí, pessoal, que hoje a live está imperdível. Oi, Dai, tudo bem, Dai? Que saudade! Estou ao vivo aqui via Facebook e Instagram. Rivaldo, tudo bem, Nauro? Seja muito bem-vindo, viu? Ó, Karina, tudo bom, Cá? Quanto tempo? Isso aí! Sandra, tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda. Diene, boa noite. Isso aí, pessoal. Da onde que vocês estão falando? De que lugar aí do Brasil? Ou fora do Brasil, né? Fala pra mim de onde vocês estão falando. Felipe, tudo bem? Boa noite. A live de hoje, assim, tá imperdível. Eu vou falar sobre despertar, tá? Despertar seu potencial por meio do autoconhecimento. Então eu vou fazer até perguntas e reflexões para vocês, vou dar dicas de exercícios, tá bom? Obrigada pelo joinha aí no Facebook. São Paulo, Felipe, isso aí, São Paulo, eu também tô aqui em São Paulo. Marco Coelho, boa noite. Ceissa, tudo bem, Ceissa? Curitiba, Paraná, Sandra, seja muito bem-vinda. Isso aí. Ó os coraçõezinhos, adoro. Oi, Glauci, tudo bem? Boa noite. Arro de São Paulo, maravilhosa. Ó, a Camila aqui no Facebook. Tudo bom, Cá? Quanto tempo? Isso aí. Muitos corações, adoro. Gente, então pra quem não me conhece, tá? A Glauci do Rio de Janeiro. Olha que legal. A Camila. Nusa Rodrigues, seja bem-vinda, Nusa. Rogério Santos, bem-vindo. Gente, sejam todos muito bem-vindos, eu fico aqui muito honrada com a presença de vocês, tá? Ana Freitas, seja bem-vinda. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Renata Oliveira, mentora e coach, e a minha missão é despertar o potencial das pessoas, tá? Então, eu vou aqui justamente nessa live fazer com que vocês fiquem mais despertos em relação ao potencial que vocês possuem, tá bom? Porque todos nós possuímos potenciais. Clóvis, Paulo, isso aí, gente. Vamos entrando. Quem estiver no Facebook, compartilha essa live, tá bom? Compartilha aí. Sandra, olha só, quanta gente entrando. Ai, que delícia. Adoro. Maravilha. Gente, então vamos lá. Tá? Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Aí no final eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Então aqui eu vou me concentrar aqui no conteúdo pra eu não me perder aqui, tá legal? Então, gente, olha só. Quando a gente tá falando, né, de despertar o potencial, por isso que eu já começo falando, né? Todos nós temos potenciais. O que acontece é que às vezes a gente não sabe, ou às vezes a gente tá trabalhando naquilo que não tem nada a ver, enfim. E aí a gente se perde no meio do caminho, tá? E com certeza, quando eu tô falando de potencial, tá? Quando eu tô falando de potencial, o que eu quero dizer para que você se ilumine para sua melhor versão, para que você se transforme na sua melhor versão, tá? E quando eu tô assim, por exemplo, falando dos meus atendimentos, tá? Então, quando eu faço meus atendimentos de coaching e tal, nos meus atendimentos, o que eu pude perceber, né? Eu já tô assim há mais de 7 anos fazendo isso. Então, eu pude perceber o seguinte, que as pessoas faziam o processo comigo, encontravam o seu potencial, mas eu tinha que ir muito mais a fundo no processo de coaching, porque tinham coisas ali, coisas que eu quero dizer, o quê? Do passado dela, ou seja, da infância, da adolescência. Eu tinha que ir sempre mais a fundo,
né? Até hoje faço dessa forma. Eu tinha que ir mais a fundo para desbloquear algumas coisas, porque senão a pessoa não ia progredir, ela não ia ter sucesso, tá? Então, porque também não adianta você saber o seu potencial e você ter um monte de coisa dentro de você bloqueadas. Então, coisas que eu quero dizer como traumas, algumas questões de infância, de adolescência, tá? Então, por mais que no processo de coaching, é uma linha bem tênue, né, entre coach e terapia. Então, por mais que no processo de coaching eu falo sobre carreira, tá? Eu comecei a ver a necessidade de ter mais conhecimento para poder ajudar mais ainda as pessoas a destravar algumas coisas, porque senão elas não iam ali para frente. Então, quem já participou de processo de coaching comigo sabe que eu não falo só de carreira, tá? Eu vou muito mais a fundo do que isso. Muito, muito, muito mais, né? E isso acontece o quê? Quando a pessoa, ela não cura essas feridas dela internamente, né? Essas questões que ela tem, esses traumas, esses bloqueios e tudo mais, e ela até em relação que tem problemas ali de relacionamento, de família, doenças que acontecem, a pessoa não sabe por que acontece. Tudo isso, gente, tudo isso, a gente precisa ficar muito atento e muito desperto para saber, poxa, o que está acontecendo comigo? Se está acontecendo tantas coisas, às vezes acontece o mesmo problema, o mesmo problema várias vezes, isso significa que esse problema já passou pela gente e nós não conseguimos evoluir. E aí o problema vem de novo, né? Então, por exemplo, se é um problema de relacionamento, tá? Seja ele amoroso ou, enfim, amizade, não importa. Relacionamento. Se a gente tem sempre problemas de relacionamentos, né? Isso faz com que, poxa, o que eu estou fazendo que eu não estou entendendo, porque eu crio a minha existência. Eu que faço com que aqueles relacionamentos que estão ali à minha volta, que esteja acontecendo tudo aquilo. E tudo isso acontece com a gente para que a gente possa evoluir, ir para um outro degrau, né, na nossa evolução. Só que a gente só vai para esse outro degrau quando a gente consegue entender o motivo do que aquilo está acontecendo com a gente, tá? Eu vou entrar em mais detalhes aqui um pouquinho mais pra frente, tá? Aí, com certeza, vocês vão perguntar assim, mas poxa vida, por que, Renata, que então eu vou criar um chefe que eu não tenho um relacionamento bom com o chefe? Ou eu não vou criar um relacionamento bom com uma pessoa do meu trabalho? Gente, muitas vezes isso acontece para que a gente possa colocar um espelho ali e entender que aquele relacionamento ele não está bom porque é o que nós estamos refletindo em relação àquilo. Porque nós precisamos entender que aquele chefe ou aquela pessoa com que a gente está se reportando e assim por diante, isso faz com que a gente precise evoluir. E muitas vezes esses bloqueios, né, esses bloqueios que a gente tem, tá tudo ali inconsciente. São coisas que a gente está de forma inconsciente. Então a gente passou por, né, certos traumas, bloqueios lá atrás, e de forma inconsciente a gente não consegue acessar, né? Porque tá tudo lá guardado e a gente não tem nem noção. Quem nunca, né, passou por essa situação? Então, você tá com um problema X, sei lá, seja financeiro, seja na saúde, seja relacionamento, você tá com um problema X e esse problema X, ele, volta e meia, ele tá ali de novo. Eu tenho problema com o chefe, aí mudo de empresa, mudo de lugar, tenho problema com o chefe de novo. Mudo de empresa, tenho problema com o chefe de novo. É igual uma pessoa, outro dia me ligou, uma ex-cliente, me ligou desesperada. Renata, eu não sei o que fazer, porque o meu chefe tá acontecendo isso e tal, não sei o que, tava desesperada. Aí eu virei pra ela e falei assim, escuta, enquanto você não entender que você precisa conversar de frente com o seu chefe, falar o que você está esperando dele e ele de você, enquanto vocês não tiverem essa conversa frente a frente, cara a cara, você não vai evoluir. Você vai passar para uma outra empresa e nessa outra empresa você vai de novo ter problemas de relacionamento com o chefe.
Por isso que é importante, aonde você está nesse momento, você precisa entender o que está acontecendo ali, aquela situação, e falar assim, poxa, eu preciso olhar para essa situação de uma forma diferente. O que que essa situação está querendo me dizer? Né? O que que tudo isso está querendo me dizer? O que que tudo isso está querendo me ensinar? Certo? Então, com isso você tira aprendizado para que você possa evoluir, tá? Então, e aí quando a gente tem acesso, né, a diversos o quê? Exercícios, testes, ferramentas, tudo isso a gente consegue avançar muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Então, por isso que é importante você despertar essa sua consciência para o problema que você, ou os problemas que você está vivendo nesse momento, e você olhar para esse momento e falar assim, poxa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu olhar com mais atenção. E não simplesmente viver por viver e não tirar nenhum proveito dessas experiências, né? Deixa eu olhar um pouquinho aqui os comentários do Clóvis. Então, problemas que se repetem estão relacionados às minhas experiências passadas. Então, Clóvis, os problemas que você tem hoje são padrões de comportamento que você vem tendo ou por medo, ou por culpa, ou por frustração, ou por coisas que já te aconteceram, tá? E você não conseguiu resolver e ele vem de novo pra você, certo? E aí ele vem de novo, pode ser por pessoas diferentes, né? E ele vem de novo pra você por pessoas diferentes e aí é onde que você precisa entender, poxa, deixa eu olhar aqui com mais atenção, né? Exatamente, Clóvis, as coisas não acontecem por acaso. Então, eu falo, né, até no meu treinamento que se chama Ilumine, né, que é um treinamento 100% online. Nesse treinamento eu falo, a gente tem ali um quebra-cabeça, né, e nós somos uma peça desse quebra-cabeça. Só que nessa uma peça tem todas as outras peças que para que a gente possa ser encaixada ali, né, ver o nosso verdadeiro propósito, o nosso verdadeiro dom e talento, a gente precisa entender tudo que está acontecendo ali à nossa volta, né? As pessoas com que a gente se relaciona. É como se os relacionamentos fossem uma escola, né? Então, os relacionamentos é uma escola que a gente tem para a gente poder evoluir. Quando a gente entende isso, uau, a gente já dá um salto aí. Peraí, por que essa pessoa aqui não tá dando muito certo? O que eu tenho que aprender aqui? É assim que a gente, né? Se a gente olhar para a situação dessa forma, fica muito mais fácil de lidar. Não estou falando que vai ser assim, sem desafio, mas você consegue olhar para a situação de uma outra forma, certo, Clóvis? Então, por exemplo, né, as pessoas falam muito em questão do quê? De prosperidade. Ah, eu quero ter prosperidade, quero ter sucesso e tal. Legal. Quando a gente está falando de prosperidade, a gente tem que ter muito claro se isso não está acontecendo. A gente precisa olhar se a gente tem o desejo dentro de nós, tá? Olha o que eu vou falar, que é muito forte agora. Se a gente tem algum desejo dentro de nós em relação a algum tipo de vingança, em relação a algum tipo de medo, tudo isso bloqueia, né? Tudo isso bloqueia, sabe? Então, por exemplo, agora saindo um pouco de relacionamentos aqui, indo para a parte de doenças, né? Indo para a parte de doenças. Algumas pessoas têm a crença de que, poxa, Deus me pregou essa peça agora e eu vou ficar doente, tá? Então eu vou falar o que eu acredito e compartilho e muitas vezes faz sentido para as pessoas. Tem um estudo, tá? Tem um estudo da Louise Hay e nesse estudo, inclusive, está dentro eu cito a fonte tudo, né? Dentro do meu treinamento, o Ilumine. Nesse estudo tem tudo assim, o motivo de cada doença que a gente tem. Então, por exemplo, algo que é muito corriqueiro, né? Quando as pessoas têm muita dor de cabeça. Por que ela tem muita dor de cabeça? Então, é o que eu falo quando a pessoa vive de forma deixa a vida me levar. E outro jeito é a forma como a pessoa pega e fala assim, peraí, por que eu tô tendo essa dor de cabeça? O que está acontecendo aqui? O que meu corpo está querendo dizer? O que eu passei hoje ao longo do dia que eu tô tendo a dor de cabeça agora? Essa dor de cabeça é porque eu estou chegando em casa ou é porque eu tenho ela durante o dia quando eu chego no trabalho? E você começa a observar isso.
E aí dor de cabeça geralmente é o quê? São pessoas que estão com medo, ou porque tem uma autocrítica, tá? É porque as pessoas têm uma invalidação de si mesmo, tá? Então elas não se validam. Então é a gente começar a observar o porquê dessas doenças, né? O porquê disso. Insônia, por exemplo, tá? Insônia, por exemplo. Então, olha só. Falta de confiança no processo da vida, tá? Então, a pessoa fica com tanta, né, pensamento tão ali atordoado que é o quê? Uma falta de confiança no processo da vida. A pessoa também se sente culpada, tá? Tá legal, Rô, até. Então, a pessoa se sente culpada. Isso, gente, não é a Renata que tá aqui falando. Isso mesmo. Oi, Josi, tudo bom? Boa noite, tá? Não é um estudo que tem, né, por trás disso. Então, não adianta a gente só tomar o remédio, tá? Que o remédio, por exemplo, da doença, ele vai amenizar, ele vai ali naquele momento suavizar essa dor, né, e tal. Mas aí, o que causa a dor de cabeça? O que causa a insônia? O que causa o resfriado? Né? É engraçado porque, por exemplo, já atendi vários casos e a cliente vira e fala assim, nossa, eu tô com torcicolo, eu tô com dor de cabeça, tá me dando isso constantemente e tudo mais. E aí vamos analisar o que tá acontecendo. É de manhã, é à noite, que horas que você tem isso? Ah, é de manhã, tá, de manhã é a hora que chega no trabalho. Então, se chegou no trabalho, a pessoa chega no trabalho e começa com todos esses sintomas. E aí isso vem somatizando, e vai somatizando, e vai somatizando, né? Até que ela vai ficando mais e mais doente, vai aparecendo outras coisas no corpo dela, né? Exato, Clóvis. E isso vai só somatizando. E quando vê, ela tá cheia de doença. Só que é aquela coisa assim, um resfriadinho aqui, uma dorzinha de cabeça ali, uma dorzinha de coluna ali, um negocinho aqui. Isso vai somatizando. Só que tem uma hora que essa panela de pressão ela vai explodir. E aí vem coisas muito mais sérias e muito maiores. Por isso que é importante a gente olhar para dentro de nós, né, e observar tudo isso, tá? Então, por isso que eu falo, o remédio, lógico, é importante ao médico ir lá e ver o que está acontecendo, a causa não, o remédio que vai te ajudar na dor, mas precisa ir muito mais embaixo. E aí essa cliente saiu de férias, cadê a dor? Desapareceu, né, assim, um passe de mágica, desapareceu. Então, gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. E aí você fala assim, o que isso tem a ver com despertar o potencial? Né? O que isso tem a ver? Gente, tudo a ver. Por quê? Se eu fico com esse monte de coisa dentro de mim, fica tudo bloqueando. Fica bloqueando a prosperidade, fica bloqueando o sucesso, fica bloqueando várias coisas. E aí, agora, quando a gente está falando, por exemplo, de propósito, né? Vamos ser mais específica aqui ao tema. Então, quando eu estou falando assim de propósito, o propósito, quando a pessoa entende o propósito, né? São muito saudáveis e necessários, sim, com certeza. Não é um luxo, férias é necessário. Só que quando você sai de férias e você fica bem, volta a trabalhar e começa a ficar doente, tem alguma coisa errada aí, né? Tá alguma coisa dentro de você em conflito, certo? Tá? Então, quando eu tô falando de propósito, né? O propósito, quando a gente entende o nosso propósito, é onde a gente se ilumina, né? É onde a gente se ilumina. E quando a gente se ilumina, é o quê? É o que vem a nossa melhor versão, tá? A nossa melhor versão. E quando existe essa melhor versão nossa, quando a gente se transforma nessa nossa melhor versão, isso a gente começa o quê? A tirar desse processo, né, essa parte dolorosa de frustração, angústia, dores e tudo mais, e vai vendo o quê? A nossa verdade. A gente vai descobrindo essa nossa verdade. Como fazer isso? Né? Então, assim, logicamente que isso é um processo. Não é uma coisa assim que, agora a gente vai resolver tudo isso. Não, é um processo. Só que esse processo é algo que você pode buscar isso por meio de
coaching, né? Então, por meio de coaching, você pode buscar isso por meio de cursos, treinamentos, você pode buscar isso por meio de leituras, você pode buscar isso por meio de terapia, né? Então, tudo isso ajuda no autoconhecimento, tá? Tudo isso ajuda no autoconhecimento. E uma coisa que eu vi, assim, que eu estou vivendo isso, né, Josi? Uma coisa que eu estou vivendo isso, né, muito assim, na minha vida, é o quê? Quando a gente consegue silenciar a nossa mente, né? Quando a gente consegue silenciar a nossa mente, ou quando a gente consegue pegar aquelas vozes internas que ficam a todo momento falando que a gente não vai conseguir, que é o nosso ego, né? Falando que a gente precisa, pra gente fazer uma live, a gente tem que estar PhD, ou porque a gente vai fazer alguma prova, alguma coisa, tem que saber 100% da matéria. Então, essas coisas que vão fazendo com que a gente dê passos para trás, né? Uau! Quanto coração! Quando né, dê passos para trás, isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais longe do nosso propósito. E isso é dentro da nossa mente o que? O ego brigando ali, aquelas vozes brigando dentro da nossa mente. E o ego, ele é bom em que sentido? Para nos proteger de alguma coisa, né? O ego nos protege. Mas, e aí vem aquelas vozes, né? E essas vozes que muitas vezes falam assim, você não vai conseguir, não sei se vai dar certo, isso, aquilo, essas vozes, gente, nós temos que entender que nós não somos essas vozes. A nossa essência não é esses pensamentos aqui. A nossa essência é o quê? A nossa essência é a nossa verdadeira razão de existir. A nossa essência são os nossos dons, nossos talentos. Isso é a nossa essência, né? Então, quando a gente entende que essas vozes não somos nós, né? Não é a nossa essência, não é o nosso propósito, a gente começa a se desconectar. A gente começa a entender que, ok, voz, fica aqui, tudo bem, você quer me proteger, mas eu não sou você. E continua na caminhada, e continua fazendo o que dentro de você está falando para fazer, tá? E aí, quando eu tô falando de propósito, né, algo muito assim, que fica muito claro, né, muito claro é o quê? O Clóvis, desse modo, acredito ser importante a pessoa saber o que quer, como está, como chegar lá e manter o foco. Isso mesmo, Clóvis. E aí, olha só, Clóvis, muitas vezes as pessoas, né, quando a gente está falando de dons, de talentos, de propósito, muitas vezes as pessoas, elas querem, elas plantam acerola e quer colher laranja, por exemplo, sabe? Elas plantam uma coisa e quer colher outra. Elas sempre olham para a grama do vizinho e acham que está mais verde lá, mas não sabe os perrengues que o vizinho está passando, né? Quando a gente fica nesses, né, olhando, fazendo esses comparativos, não tem como a gente comparar ninguém a ninguém. Por quê? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história. Então não tem como eu me comparar a uma outra pessoa, sendo que eu tenho a minha história e só eu sei da minha história, né? Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi, só eu sei as coisas que aconteceram. Então não dá pra gente comparar. E aí a pergunta que eu quero fazer aqui pra vocês, a Josi, né, da Estúdio Arte, sempre falo isso que você acabou de falar. Não é, Josi? Então não tem como. Se a gente planta uma coisa e quer colher outra, a gente está incongruente. E aí a gente vem com esses conflitos e a gente começa a sentir um vazio. A gente começa a observar que nesse vazio, será que a minha carreira, será que é o meu relacionamento? Será que começa a vir essas confusões internas, né? Colhemos exatamente o que plantamos. Isso, exatamente. E aí a pergunta é, para quem estamos entregando o poder que nos foi dado? Para quem estamos entregando o poder que nos foi dado? O que eu quero dizer com isso?
para quem que você está entregando o seu dom e seu talento? Você está entregando de uma forma congruente? Você está entregando aquilo que você tem de melhor, aquilo que você sabe fazer bem? Ou você está olhando algo que é um ponto de melhoria seu e você quer melhorar, melhorar e melhorar e esquece do que você tem de melhor, né? Então, olha só, gente, para quem você está entregando o poder que foi dado a você, tá? Então, veja muito bem, tá? E além desse poder, o poder que eu tô falando aqui é o poder de seus dons e seus talentos. E para quê? Então eu perguntei para quem. Agora é para quê que você está entregando isso? Para quê? O que você quer compartilhar? O que você quer, né, ajudar? O que você quer, enfim, fazer a sua diferença, né? E aí vem aquelas perguntas, né, capciosas, né, Marcele? Aquelas perguntas assim, qual é a diferença da sua diferença, né? Então, aí vem mais reflexões aqui para vocês, tá? Então, gente, pensa muito bem nisso, né? Pensem muito bem nisso. Por que que você se recusa a fazer algo que você faz muito bem? Então, a Josi aqui, né, ela desenha muito bem. Exatamente, Josi, ó, falamos juntas quase, hein? O dom da Josi, da Studio Arts, é fazer artes, né? Depois vocês seguem lá o perfil dela, porque cada coisa linda que ela faz, né? Então, por que que você se recusa a fazer o que você faz muito bem? E aí você fica caçando outras coisas para fazer, e aí é onde a coisa se embaralha toda. Porque você não veio aqui para fazer outras coisas, você veio aqui para fazer o que você veio fazer, o seu dom e seu talento. Agora, se você não sabe o seu dom e seu talento, você precisa trabalhar esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, tá? E aí, quando a gente faz essa recusa, né, daquilo que a gente tem de melhor, quando a gente se recusa a isso, aí começa a gerar medos em nós, né? Aí vem medo de perder trabalho, vem medo disso, vem medo daquilo, vem vários medos dentro de nós, certo? E esses medos, quanto mais medo eu tenho, mais medo vai gerando. E quanto mais isso acontece, mais longe a gente fica da nossa essência. E aí, quanto mais longe a gente fica, isso se torna um círculo vicioso. A Marcele, falei disso hoje com umas amigas, que coincidência. Por que se recusar a fazer o que gostamos? Adoro esse assunto. Ah, obrigada, Mar. Obrigada. A Marcele, ela é professora de inglês, gente. Dá uma aula fantástica, tá? Depois vocês chamam ela aí no direct. Então, a gente precisa entender de novo aqui que o medo, tá? O medo, ele não é o seu eu real. O medo é, de novo, aquela vozinha lá que não é a sua essência. O medo não é o seu eu real. É um personagem da sua história. É um personagem da sua história. Que personagem é esse? Algum bloqueio que você teve ali. Alguma coisa que você criou ali, bloqueou. E agora, ops, aqui eu tenho medo. Aqui eu tenho, não posso ir que eu tenho medo aqui. Certo? E quando a gente vai criando essas camadas, né? Essas cascas, e isso vai ficando tão petrificado, né? Tão de difícil acesso, tão bloqueado, que quanto mais longe a gente vai ficando, né, quanto mais camada a gente vai criando, mais longe a gente se torna do nosso centro, da nossa essência, tá? Bom, gente, compartilhar agora com vocês aqui um exercício e dizer assim que tá tudo ok aí, né? Tá. E dizer assim, gente, que é muito importante, tá? É muito importante. Quando a gente vê algo bloqueado dentro da nossa vida, é muito importante o quê? O primeiro lugar que a gente precisa olhar, primeiro de todos, é o quê? A nossa família, tá? Então, se a gente tem algum bloqueio ali com pai, com mãe, com irmãos, irmãs, é o primeiro lugar que a gente precisa olhar. É o primeiro.
tá? Porque ali é o primeiro lugar que a gente aprende ou desaprende, né? Mas é o primeiro lugar, tá? Oi, Clóvis. Você tem página na internet ou blog? Sim, é renata-oliveira.com, tá? Tem aqui na minha bio. Eu já tô terminando aqui, e depois você pode acessar ali na minha bio, já tem tudo certinho. Então, o autoconhecimento, gente, quando a gente tá falando de autoconhecimento, a gente tá falando do quê? Que é entrar em contato, inclusive com as dores, né? Entrar em contato, inclusive, com isso. Porque entrando em contato com isso, você vai se despertando, você vai se conhecendo, você vai vendo o seu potencial, você vai, é como se eu fosse tirando essas camadas, sabe? E isso vai fazendo com que você chegue ali na sua essência. Chegando na sua essência, você vai entender o propósito, você vai entender por que veio, você vai entender como que você pode fazer a diferença no seu trabalho, na sua família, tá? Então, é muito importante isso, tá? E aí, apareceu o problema. Todo problema, existe uma pergunta para ser feita, tá? Todo problema existe. E aí, quando você acha que não tem solução, né, esse problema, é porque você não percebeu o quanto maior você é em relação a esse problema. Vou repetir. Quando você acha que não tem solução, tá? É porque você não percebeu o quanto maior você é em relação a esse problema. Fez sentido? Então, gente, olha só. Eu poderia passar aqui vários exercícios para vocês. Eu vou passar um aqui, tá? Que eu acho que esse um exercício vai ajudar vocês. É um exercício... Todos os exercícios que eu passo para vocês são exercícios que eu pratico. E aí eu pratico com os meus clientes e eu vejo que dá resultado, tá? Só que as pessoas têm uma mania de pegar os exercícios, de achar, nossa, é tão simples, e aí não faz e acha que o simples não vai dar resultado. E ao contrário, quanto mais simples o exercício, mais resultado ele dá, tá? Mais resultado ele dá. Certo, Josi? Olha, então vou pegar um exercício aqui de relacionamento, tá? Para ajudar vocês em relacionamentos. Pode ser com chefe, pode ser com pai, mãe, pode ser com quem for, tá? Não importa. Relacionamento de uma forma em geral. Marido, esposa, namorado, não importa. Então, o exercício é o seguinte, tá? Você vai pegar uma folha e você vai escrever uma carta, tá? Você vai escrever uma carta. O que você vai colocar nessa carta? Você vai colocar nessa carta tudo aquilo que aquela pessoa te fez que você não gostou. Detalhe, essa carta você não vai entregar, tá? Essa carta você não vai entregar. Então, gente, é um momento que você vai sentar. Se você quiser chorar, você vai chorar. Se você quiser, enfim, o que vier, você deixa vir, tá? E você vai escrever essa carta. Fulano, sabe aquele dia que você falou isso, ou que você fez isso, ou que nananã, e vai colocar nessa carta. Porque a gente precisa tirar daqui. Quando a gente coloca isso numa carta, escreve a carta, gente, e aí você vai colocando todas aquelas suas angústias, né? Quando você sentiu medo, quando você sentiu raiva, quando não sei o que e tal, você escreveu. Depois que você escreveu, é impressionante. É impressionante. Depois no final você fala assim, mas eu entendi por que aconteceu tudo isso. Não é mágica, tá? Não é mágica. É simplesmente, a partir do momento que você tira da sua mente e passa para o papel, você escreve, você organizou as suas ideias, você começa a entender o porquê que aquilo aconteceu com você. E quando você entende o porquê que aquilo aconteceu e você tira ainda, inclusive, um aprendizado, você já começa a tirar essas camadas. Porque você começa a entender que você criou aquilo, olha só, faz, Josi, depois você me conta. Você começa a entender que você mesmo criou aquilo, e quando você transporta, né, para a carta, para o papel, e você organizou suas ideias, você escreveu, não importa se é uma folha, 2 folhas, 10 folhas, não importa, a carta é sua, tá? E aí você escreveu tudo ali, depois no final você vai entender por que aquilo aconteceu com você, tá? Você vai entender por que aquilo aconteceu com você.
E eu ia gostar muito de saber o resultado desse exercício com vocês. Porque assim, tem clientes meus que fazem que é fantástico. Dá uma leveza tão grande. Você vai se desprendendo dessas raivas, dessas angústias, que é impressionante, tá? Então, façam esse exercício, porque ele é fantástico. E aí, pra gente finalizar, né, eu tinha muito mais coisa pra falar, mas se eu for falar aqui, eu gosto tanto do assunto, gente, que se eu for ficar falando aqui, eu vou falar não sei quantas horas aqui. Tá? Mas eu acho que deu pra vocês aproveitarem o conteúdo e eu coloquei pra vocês que eu ia dar um presente, né, hoje aqui pra vocês. Então é o seguinte, tá? Vocês estão me acompanhando aí? Dá coraçãozinho, tá muito quieto aqui. Facebook também, dá um coraçãozinho, um like aí, pra eu saber que tá tudo certo. A Josi tá ligada, hein, Josi? Mas faz. Nayane, faz, tá? Quando eu comecei com esse exercício que eu faço pra mim, né? Quando eu comecei lá atrás, você não tem noção. Eu fiz umas 15 de uma vez, meu punho até doía, tá? Então, hoje já não, hoje eu faço uma ou outra, porque você vai pegando a prática e a hora que você já vê alguma coisa, você já escreve mesmo. A Marcele, pode falar mais umas 3 horas sobre isso que eu vou adorar. Nossa, Marcele, nem fala nas nossas conversas, né? Então, gente, olha só. O que eu preparei aqui pra vocês hoje, tá? Hoje eu estou oficializando, né, o meu curso chamado Ilumine, tá? Ilumine. E esse curso já fiz, mas de forma diferente, através de uma meditação reflexiva. Eu vou fazer esse exercício do papel também. Também, Érica, olha só, legal, eu tenho esse exercício dentro desse treinamento, também funciona. Parabéns, muito bom mesmo, tá? O bom é também indicar para aquelas pessoas que se sentem assim. Com certeza, Josi, com certeza, tá? Esse exercício funciona para todo mundo, tá bom? E o impressionante é quando você tem um entendimento do porquê que aquela pessoa... Por que você sentiu tanta raiva daquela pessoa, por que aquela pessoa te fez aquilo, ou por quê... Aí quando você tem entendimento, é maravilhoso. Você começa a não olhar mais para as pessoas com tanto, sabe? Com tanta coisa ali no coração, tanta raiva, angústia, enfim. Você fica muito mais leve com os relacionamentos, tá bom? Então, olha só. Eu estou oficializando hoje, né? Tô assim, muito feliz porque esse treinamento já tá desde o começo do ano, vamos dizer assim, para sair. E eu consegui juntar esse material, tá? Consegui juntar. Oi, Edson, eu vou tentar subir pro YouTube. Às vezes eu consigo, às vezes não. De qualquer forma, eu vou deixar ela salva aqui no Instagram, tá bom? Então, no Instagram acho que fica 24 horas. Parece que mudou alguma coisa, eu vou ver aqui. Mas ela vai ficar aqui pelo menos 24 horas, tá bom, Edson? E aí eu vou tentar subir pro YouTube. Meu YouTube é Renato Oliveira Coach, tá? Quem quiser seguir lá, toda semana tem vídeo novo lá. Então, gente, esse treinamento Ilumine é um treinamento 100% online, tá? 100% online. Ele custa apenas R$150, tá? R$150. Tem vários vídeos, tem vários exercícios. A partir do momento que você acessa a ferramenta, você já tem direito, já vai acessar tudo. Tem dicas de livros, de filmes, tem um monte de conteúdo lá dentro, tá? Que é justamente para trabalhar tudo isso que eu falei aqui com vocês, né? E o que eu preparei de especial aqui para vocês, tá? Quem adquirir esse treinamento, tá? Hoje e até amanhã, tá? Hoje e até amanhã. O link do treinamento está na minha bio do Instagram e eu vou colocar aqui no Facebook também. Quem adquirir entre hoje e amanhã até a meia-noite, tá? Eu vou dar de presente uma sessão, tá? Comigo, de 1 hora, individual. Então, assim, o que eu tô falando pra vocês? Que eu estou deixando muito mais acessível esses meus conteúdos, tá? Então, tô flexibilizando, tô deixando acessível. Então, esse treinamento, ele está custando R$150 apenas, tá? E você vai poder fazer uma sessão comigo,
tá? Para falar ou do seu profissional ou do conteúdo que está ali na ferramenta. Legal? Então, assim, a Roberta saiu, mas quem já fez o processo de coach comigo sabe que o valor é muito maior do que isso, né? Então, hoje e até amanhã à meia-noite. Combinado? Então, quem quiser aprofundar mais nisso, quem quiser saber das doenças, né? Tem uma tabela lá com todas as doenças, entender o porquê que tem. Quem quiser meditação específico da criança para curar feridas da criança. Quem quiser meditação para você se conectar com o seu futuro de uma forma positiva, exercícios de prosperidade, tá? Abundância estará dentro desse treinamento. Então é um conteúdo riquíssimo, tá? Que eu preparei com muito carinho, já faz um tempo já. Onde consigo o seu celular? Edson, aqui no Instagram, você consegue ali, ou dentro do meu site, que é www.renata-oliveira.com. Lá você tem direto o WhatsApp, tá bom? Então, gente, esse é o meu presente para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque a partir de sábado, quem adquirir a partir de sábado não vai ter o direito a essa 1 hora, tá bom? Certo? Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Às vezes eu falo rápido aqui porque eu quero passar muito conteúdo para vocês, né? E aí eu não presto muita atenção nos comentários, senão eu me disperso aqui, tá? Mas muita gratidão aqui por vocês estarem aqui comigo, tá? Quem quiser saber mais do treinamento tá na bio, tá? Então é só ver na carinha ali do meu Instagram, já tem um link ali para você ir direto. Pessoal do Facebook, tudo ok aqui. Tudo certinho. Certo, gente? Então, qualquer pergunta, qualquer coisa, me manda também via direct, tá bom? Então, gente, ó, desejo uma boa noite pra vocês. Espero que tenha ajudado esse conteúdo, que tenha feito sentido, tá? E aí, vamos ver se semana que vem eu consigo fazer uma outra live aqui com vocês, tá bom? Certinho, gente? Oi, Edson. Deixa eu ver. Eu só vou precisar carregar o vídeo, vou tentar carregar o vídeo no YouTube. Mas pode ligar sim, tá? Certíssimo, Josi, o treinamento vai estar disponível até quando? Até quanto ou até quando? Olha, se for até quanto de valor, é R$150, tá? A diferença é que adquirindo entre hoje e amanhã, você vai conversar comigo individualmente 1 hora. Agora, até quando? Não tem data, ele vai estar aí disponível, tá bom? Por enquanto eu não tenho quando. Ah, então tá, Érica. Então não tem data pra ele sair não do ar, tá? E já vão vir outros treinamentos, mas agora só pro ano que vem, certo? Ok, gente? Tá bom? Isso aí, Érica. Adorei seu exercício, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, boa noite pra vocês. Beijo, tá? E vamos lá, vamos cuidar desses nossos conflitos internos para que a gente possa ter sucesso, despertar o nosso verdadeiro potencial, porque todos nós temos. Combinado? Ai, quantos corações, gente! E você, Josi, continua com seus quadros lindos, maravilhosos, viu? Adoro o seu trabalho. Gente, segue a Josi, que é da Studio Arts, tá? Certo, Edson? Boa noite, gente! Boa noite, Gu! Amei como sempre. Obrigada, gente. Beijo. Deixa eu encerrar aqui no Facebook e encerrando aqui também, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.